Deus falava de construir a casa sobre a rocha, quer dizer, construir de uma maneira firme, né? Porque na rocha ela é firme, ela não vai se abalar. Era isso que Deus me trazia, e aí eu fiquei pensando para hoje, quantas vezes, eu nunca tinha prestado atenção nisso, o quanto o próprio Jesus fala da casa. Ele fala muitas vezes da casa, a importância da casa. Ele fala lá, por exemplo, quando o demônio vai embora e a casa fica vazia e limpa, se ela não for preenchida, voltam com mais 7 demônios sobre aquela casa. Ele fala dessa casa na rocha, ele fala da casa que precisa ser cheia de Deus. Ele vai comparando com a casa. Ele fala qual é o dono da casa, que se souber que o ladrão vai vir, ele não vai se proteger e fechar a casa. Então, se ele sabe, ele protege a sua casa. Ele dá muito valor para a casa. E eu fiquei pensando, o que é isso? Né? Por que esse valor que ele dá para a casa? Foi assim que eu comecei a pensar sobre o que eu ia falar hoje. E foi me vindo assim, e eu vou pegar aqui, o Apocalipse. O último capítulo do Apocalipse, quer ver? O capítulo 21, não sei se é o último, mas dos últimos lá. Quando ele fala da Jerusalém celeste, ele termina lá, né, toda a parte do Apocalipse, falando que tem uma Jerusalém celeste, quer dizer, tem uma casa, tem uma cidade e uma casa celeste, que ela está preparada, segundo o que fala aqui, ela tem uma casa preparada. E é muito interessante, o tempo inteiro, a gente começa lá em Gênesis. No Gênesis, quando Adão e Eva, eles desobedeceram, e eles foram tirados do paraíso, e foi mandado eles embora, onde que eles foram morar? Foram morar numa caverna. Ficavam dentro de uma caverna para poder se proteger dos animais, se proteger lá fora. E aí eles saíam da caverna e plantavam o que eles tinham que comer. Foi isso que está lá em Gênesis. Você viverá do trabalho das suas mãos. Começa ali. Você vai viver num lugar que é uma caverna, e você vai viver do trabalho das suas mãos. E até hoje é a mesma coisa. Jesus não mudou, porque Jesus disse assim, cada um deve trabalhar e viver do seu trabalho. E fala mais duro ainda, aquele que não trabalha não deve comer. Mais duro ainda. Mais duro. Mas é o que Jesus falou, não estou inventando não. Estou falando que a palavra de Deus fala. Quer dizer, é um sistema que foi introduzido lá em Gênesis, um sistema que Deus introduziu. Deus introduziu esse sistema. Quando ele mandou Adão e Eva embora, vai lá para a caverna, sai da caverna, vai plantar para poder comer e viver. E aí, de lá para cá, até nosso momento, é a mesma coisa. A palavra de Deus não muda, gente, Deus não muda. A natureza de Deus não muda. O homem fica inventando as coisas, criando, mas é da cabeça dele. A lei de Deus, eu sempre gosto de falar isso, a lei de Deus é a lei de Deus. E eu não estou falando dos mandamentos, eu estou falando da lei, a lei maior. Os mandamentos, eles foram dados para ajudar a viver melhor as leis de Deus. Quando ele fala, dá uma ordem lá nos mandamentos, ele está falando, se você viver assim, você vai conseguir viver melhor dentro da lei eterna, porque essa é a lei eterna. É tão grande que nós não temos nem condições de entender, mas é a lei universal, é a lei que comanda todas as coisas, que ordena todas as coisas, essa é a lei de Deus. E nós, quando entramos nesse momento de Adão e Eva, nós entramos com uma lei também que Deus dá, que você vai morar na caverna e você vai plantar e vai colher, vai viver do fruto da tua mão,
E ele continua com tudo isso, continua a mesma coisa. E ele termina lá em Apocalipse falando agora da casa celeste, da Jerusalém celeste. Quer dizer, nós temos essa que começou em Adão e Eva, e ela vai terminar na celeste. Consegue compreender? Existe um caminho que nós seres humanos temos que trilhar. Nós seres humanos. Porque eu fiquei lendo esse Apocalipse e falei assim, bom, de repente, do jeito que está aqui, a Jerusalém celeste, ela vai se concretizar no mundo. Ela pode se concretizar, ela pode virar real aqui, para quem está aqui na terra. Porque pode acontecer que Jesus complete tudo e ele volte. E aí então vai passar para Jerusalém celeste, que será uma continuação. Eu não sei como é que vai fazer, eu não sei o tempo, eu não entro nessa questão. Mas quando a gente lê, você vê que não é uma coisa qualquer, não é aleatório. É tudo uma ordem, uma sequência, tudo muito certinho. Não é uma coisa fosfórica. Aí eu estava, sexta-feira, estava lá o Benjamin em casa, que é o meu netinho lá de 4 anos, e aí ele olhou lá no celular e viu que tinha um brinquedo do Mac lanche, que era um brinquedo, ai, que esse brinquedo, eu quero esse brinquedo, eu quero esse brinquedo. Daí ele pergunta lá para o pai dele, e o pai dele fala assim, ah, mas isso daqui está só lá em São Paulo, não tem aqui em Maringá. E era verdade, estava no celular, mas estava lá em São Paulo. Aí ele falou, não teve problema para ele, ele virou para mim e falou assim, vovó, acaba de lavar a louça aí, nós vamos para o aeroporto e nós vamos para São Paulo. Eu falei, meu Deus, hoje eu arrumei problema, ele vai chorar, porque ele não vai nem entender o que eu vou falar para ele. Daí mostrei, e ele sabe, porque já viu no mapa que São Paulo é longe. Por isso que ele falou, vamos para o aeroporto, que ele nem andou de avião ainda, mas ele já concluiu. Vamos para o aeroporto e vamos para São Paulo. E falou, anda logo com a louça que nós já vamos. E eu falei, Jesus, dá o esquecimento para ele, porque eu não vou saber nem o que eu vou fazer com ele. E eu fiquei pensando que é assim que a gente se comporta. É assim que nós somos, igual uma criança de menos que 4 anos, que cria um monte de ilusão sobre as próprias coisas de Deus e acha que vai ser assim, que vai ser fácil, que vai, de uma hora para outra, nós vamos para um outro mundo da Jerusalém celeste. Quantas vezes eu já escutei sobre a Jerusalém celeste? Que nós vamos chegar lá e as ruas de ouro e tudo maravilhoso e pedras preciosas e a nossa casa vai estar lá pronta, porque nós aqui escolhemos Jesus e servimos Jesus, seguimos Jesus, então nós vamos direto para Jerusalém. E nós não aprendemos que há um percurso. E o próprio Deus obedece o percurso. Né? Porque senão a gente pensa assim, por que Deus já não acaba com o negócio de uma vez, mata todos ruins e deixa eles ir para o inferno, já que eles estão querendo, né? E nós vamos para outro caminho. Você veja que a gente tem esse pensamento simplista. Não, Deus ele tem o percurso dele, do entendimento das leis dele, com a sabedoria infinita que ele tem, de tudo ir acontecendo assim. Então, nós é que temos que entrar no entendimento de Deus, do entendimento dele, para que a gente possa seguir até onde o Senhor vai querer que a gente siga. Quem sabe, eu fico pensando, quem sabe eu seja daquelas que vão ver esse final, vão ver a Jerusalém celeste que diz que ela vai aparecer. Quem sabe esse mundo vai aparecer ou não? Uma coisa que fica muito claro para mim é que a gente tem que parar de ser criancinha e achar que magicamente tudo vai acontecer e se realizar. Mas que há um percurso. E eu tenho que começar com o percurso da minha vida, da minha casa. Porque é o da minha casa. Isso quer dizer, a minha vida é a minha casa. Qual o percurso da minha casa? Adão e Eva tinham que morar lá na caverna, que deveria ser horrível, né? Pensa bem, com os morcegos, com os bichos lá dentro. E a escuridão. É assim que eles tiveram que viver. E saía para fora e plantava, que não sabia nem, não tinha
a estrutura que a gente tem para plantar. Né? Agora é muito fácil, a pessoa vai lá no mercado e compra, ou então vai pedir no iFood, fica mais fácil ainda, não precisa fazer nada. Então, eles tiveram que aprender, e nós temos que parar de ser crianças e nós temos que falar, Senhor, o que eu tenho que aprender na minha vida, nesse meu percurso, Senhor. Porque não vai ser essa mágica, né? É uma ilusão que as pessoas criam. Ah, não, a pessoa morreu, ela vai lá se encontrar com todos os parentes dela lá. Será? Será? Depende da casa. Depende da casa construída. Talvez não encontre fulano e fulano, não vou encontrar nunca mais. Depende da casa que foi construída. Isso eu estou falando ainda depois que morrer, né? Não sei. Né? São coisas que têm uma lógica, um percurso. E ó, o diabo sabe muito bem disso, tá? Que ele sabe tudo, porque ele começou, lembra que eu falei? Satanás é um querubim, estava lá em cima na hierarquia, querubim, sabe tudo. E ele vai ensinando para os outros, que são os outros anjos subalternos dele. Vai falando o que eles têm que fazer. Então ele sabe a ordem, ele sabe a lei, ele sabe como que as coisas acontecem. Então ele age com isso. Vamos simplificar. Você sabe muito bem disso. Se uma pessoa está lá, quer fazer um feitiço, ela não faz o feitiço só falando, faça-se o feitiço, certo? Ela tem uma estratégia, não tem, para fazer o feitiço? Pega tal coisa, pega cabelo da pessoa, pega terra de cemitério, pega não sei o quê, pega o sangue de uma ave, pega o sangue do animal ou até do humano. Tem uma estratégia. O diabo sabe disso, ele sabe que ele não pode só fazer o que ele quer, ele não faz o que ele quer. Tem estratégia, tanto do diabo que sabe as coisas, quanto das coisas de Deus. Por que vocês acham que Deus vai ser assim? Essa coisa fosfórica que é tão simples e fácil. Nós agimos como uma criancinha. Então, nós precisamos entender e buscar o entendimento. E aí que foi a grande maravilha, que foi o Pentecostes, né? Quando Jesus falou, o que Jesus falou para os apóstolos? Falou, vocês já me conheceram, já escutaram tudo que eu ensinei, agora pode ir. Ele falou isso? Não. Ele falou, fica quieto aí, espera o Espírito Santo. Não foi? Não foi isso que aconteceu? Não mandou eles saírem. Sai pregando. Ora, não estavam junto com Jesus? Sabia tudo. Não falou para eles saírem, não. Falou, fica aí esperando até vir o Espírito Santo. Na hora que ele vier, você vai saber o que você tem que fazer. Então, nós temos que entender isso. Eu preciso dessa condução do Espírito Santo. Senão eu vou ser uma criança boba nesse mundo. Posso fazer muitas coisas dentro da igreja, posso participar de tudo, nunca faltar na missa no domingo, nunca deixar de seguir os sacramentos, nunca deixar de rezar todos os dias e ter muito pouco valor, porque eu não consegui entender. Tá? Eu fiquei uma criancinha boba, só repetindo e pedindo as coisas. Quando eu olho, eu vejo que as pessoas continuam desse jeito, elas continuam com a mesma mentalidade de criança. Mas nós temos que começar a aprender a uma vida diferente, porque é a promessa, ele diz, fica aí, espera o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, você vai saber o que você tem que fazer. Eles sabiam? Alguém sabia? Ele deu uma dica. Quantas vezes eu pergunto, Senhor, me dá uma dica, por favor, não me faz entrar numa fria, me fala direito. E às vezes ele não fala nada. Ele fala assim, vai. Só que você só vai saber depois que você for. Você não sabe antes. Vai. Aí você vai e fala, nossa, por que eu vim? O que eu fiz? Fui me meter. Porque ele não fala, o Espírito Santo não fala assim. Ele não dá a preparação, ele vai mandando e vai fazendo você percorrer um caminho. E aí quando você consegue fazer isso, você vai percorrendo esse caminho. E você vai construindo a sua casa, que é aqui na terra e que é a celestial.
Percebe que as duas andam juntas? Eu parei para pensar sobre isso lendo esse Apocalipse. Elas estão juntas. Está construindo no céu e está construindo na terra. Ela não está pronta. Ela não está pronta. Porque seria muito bom, e eu escutava muito isso. Você vai chegar na Jerusalém Celeste, tudo de ouro, tudo pronto, uma coisa maravilhosa, linda. Aí você fala, tá bom, eu vou seguir Jesus e vou lá para Jerusalém Celestial. Só que não é assim que o Senhor nos ensinou. Ao contrário, Ele fala assim, vai, porque ela precisa ser construída. E olha, eu quero pegar aqui o Apocalipse 21, que fala da Jerusalém Celeste. Ele fala assim, o João fala assim, vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu a tenda de Deus. Ele saiu do lugar, tá vendo? Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia, eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então, eis que eu faço novas todas as coisas. E continuou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, elas se realizaram. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Para aqui, depois eu continuo. Então, ele deixa muito claro, e João é interessante, que outro dia eu estava vendo, João, ele é aquele que Jesus falou que estaria com ele no fim, nesse momento final. Aí a gente fala assim, mas João morreu já faz muito tempo, né? Ele viveu bastante, mas ele morreu. E o que demonstra para nós que esse negócio de tempo, ele é do nosso mundo. O tempo, isso que a gente conta, os dias e as horas, ele é do nosso mundo. Mas para Deus o tempo não é assim. O tempo é, igual o Sidney falou, ele está acima. Então, tudo está no mesmo tempo. Por isso que João estava lá e João viu o fim. João estava lá no fim também. Ele viu na hora que terminou tudo. Ele acompanhou tudo. Por quê? Porque é essa soberania de Deus sobre a história da humanidade. E a gente precisa começar a aprender a olhar a nossa história dentro desse contexto maior. Nós fazemos parte dessa história. Podemos fazer tanto para o bem quanto para o mal. Podemos tanto ir para fazer parte da construção e finalizar nessa cidade Jerusalém Celeste, como não, que eu não sei quais as outras, porque isso não é falado na Bíblia, a gente não sabe as outras. A gente não sabe quais as outras. Pode ser que tenha muitas cidades, pode ser que tenha muitos lugares, sei lá o que é. A gente não sabe, mas para a gente fazer parte, é isso que o Senhor chama. Ele fala assim, ó, você pode fazer parte, a escolha é tua. Você escolhe se você quer isso para a sua vida, se você quer isso para a sua história, se você quer construir a sua casa comigo, para estar na Jerusalém Celeste, né? Na Jerusalém eterna. Não é aquele negócio assim, morreu, vai para onde? Né? A gente tem muito essa mentalidade, né? Só da morte, mas pode não nem ser a morte, pode ser real isso. Pode ser que isso vai acontecer sim, concretamente, realmente pode acontecer isso, e a gente pode fazer parte ou não. Seja, por isso que ele fala daqueles que morreram e ressuscitam no final. É uma coisa bem estranha. Fala assim, aqueles que morreram
em Deus, eles vão ressuscitar. Isso quer dizer, vai voltar para o corpo, vai voltar ao corpo deles. Eu acho isso, sim, impressionante, né? Mas é que fala a Bíblia. A gente muda, as pessoas mudam, falam, não, é espiritual. Não sei, mas não está escrito, os mortos se levantarão dos túmulos, quer dizer, eles vão ressuscitar. Então, isso está programado, isso vai acontecer. E agora depende do que eu faço aqui, das decisões, da casa que eu estou construindo, que vai refletir a casa celeste. Então, olha que interessante, tanto eu construo aqui, e vai refletir lá no lugar, na Jerusalém Celeste, quanto eu pego da Jerusalém Celeste e trago para a terra. Vocês conseguem perceber isso? Que é aquilo que no dia que eu falei lá no grupo, não sei se vocês viram, me chamou muito a atenção, que é, eu pego o que não existe aqui e faço existir aqui. Eu pego uma coisa que não está existindo e transformo ela numa coisa concreta, materializa, concretiza aqui na terra agora, nesse tempo. E aí como é que a gente faz isso? Porque isso fica muito complicado, né? Eu faço isso quando eu aprendo a orar com a condução do Espírito, que fala assim para mim, reze por isso, mas isso é impossível, reza por isso, pede que isso aconteça, mas isso não vai acontecer, peça que isso aconteça. Vocês estão entendendo como a gente pode mudar a nossa casa terrena ao mesmo tempo que você constrói a casa celeste? Quando você faz isso, você faz uma ligação. Do jeito que o diabo faz a ligação dele para destruir. Ele não faz, eu falei para vocês, ele não usa estratégia, ele sabe o que ele tem que fazer para destruir. E nós precisamos saber como construir com o Espírito Santo, com a oração do Espírito Santo, com a estratégia do Espírito Santo, que nada mais é do que a oração no Espírito. Mas que jeito a oração no Espírito? Eu vou fazer uma oração, eu vou rezar 40 dias, eu vou fazer 120 dias, sei lá o quê, que estratégia eu vou fazer para que isso que está construído, que está se programando, que está se delineando na Jerusalém Celeste, aconteça aqui, e daqui aconteça lá. Vocês estão entendendo? Que vai concretizando, isso vai ficando concreto. Ao mesmo tempo que concretiza aqui, concretiza na Jerusalém Celeste, e da Celeste, que está no plano de Deus, eu trago para o plano da terra, para a minha vida, para a minha história, para o momento que eu estou passando. Por isso que a nossa vida é trabalho. Trabalho e oração, é construção. Ele nunca deixou de falar isso, o tempo inteiro ele fala da construção. Ele fala assim, ó, que nesse local, lá na Jerusalém Celeste, ele habitará com eles serão o seu povo, e ele, Deus, com eles, será o seu Deus. E aí, então, neste local, ele enxugará todas as lágrimas, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor. Não vai ter mais nada, quer dizer, vai ser outro mundo. E eu não acho que de tudo que ele gastou aqui para falar, é depois que a pessoa morre. Na verdade, a construção de um outro mundo concreto que pode acontecer. Eu tenho pedido isso, Senhor, será que não dá? Eu gostaria tanto de ver isso acontecer. Né? Se não for eu, talvez os meus descendentes mais próximos, que isso aconteça, Senhor. Que a gente veja, vai ser outro jeito de viver, outro mundo. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano que Ele tem para a cidade. Esse é o plano para a nossa vida. Para todas as pessoas que quiserem, porque é com Ele, né? E aí ele fala assim, o que está sentado no trono declarou então, eis que eu faço novas todas as coisas, os corruptos, os assassinos, os impúdicos, os mágicos, os idólatras, os mentirosos, a sua porção se encontrará no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, ele põe uma lista, assim, de pessoas, de coisas que a gente tem que tomar cuidado para não participar, para que a gente não incorra nessa segunda morte. Então, tem um risco. Então, não é tudo é lícito. Não, nem tudo é lícito.
tem coisas que nós devemos ficar fora, né? Então, há coisas que eu não posso participar, senão eu estarei incorrendo nesse grupo de pessoas, tá? Inclusive a mentira, que é um negócio muito comum, todo mundo fica, não tem problema, pode mentir um pouquinho, pode falar que você tem um compromisso para você não ir no outro. Isso é uma mentira, que as pessoas aceitam, né? Não, você pode falar que você gosta muito da pessoa, mas você não gosta dela. É uma mentira, entendeu? Você pode fingir que você gosta, mas você não gosta. Eu acho essa a parte mais difícil de viver, que é não mentir, né? Então, eu adoto comigo de não falar nada, fica quieta, né? Nem falo uma coisa, nem falo outra, porque eu não quero mentir, né? É um risco. Isso daqui é uma coisa perigosa. Aí ele fala assim, ó. Depois um dos 7 anjos, das 7 taças cheias com as 7 últimas pragas, veio a mim e disse-me, vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. Ele então me arrebatou o espírito sobre um grande alto monte, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu esplendor é como de uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino. Ela está cercada por uma muralha grossa e alta, com 12 portas. Sobre as portas, 12 anjos, e nomes inscritos, os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas para o lado do oriente, 3 para o norte, 3 para o sul e 3 para o ocidente. A muralha da cidade tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade era quadrangular, seu comprimento é igual à largura. Mediu então a cidade com a cana, 12.000 estádios, comprimento, a largura, a altura são iguais. Mediu também a muralha. Então, você veja que não é uma coisa aleatória. É medida. Mede tanto, é desse tamanho, é desse formato, tem tantas portas, tem tantos anjos nas portas. É tudo concreto. Isso que eu quero dizer, concreto. Não é uma coisa aleatória, que vou chegar lá e vai estar me esperando. Não, é construído, medido. Então, o que me fez pensar? Que a gente tem que medir a nossa vida aqui, construir na medida. Construir da maneira que Deus mandar. Aí, então, eu vou ter esse lugar preparado. Essa minha casa celestial vai estar pronta. E a minha casa na terra também vai ser diferente. Porque eu não estou mais construindo aleatoriamente. Eu estou construindo com as medidas que o Espírito Santo vai me dando. E aí, então, eu vou conseguindo ter uma casa na terra como uma casa no céu. Senão, as pessoas podem pensar assim, não, mas a casa na terra não importa. Só importa a casa no céu. Então, a minha casa na terra, minha vida na terra não importa. Né? Vou levando aqui, vou fazendo sacrifício, vou indo na missa, vou rezando, vou participando das coisas, eu estou construindo, mas não me parece que é assim. Não me parece, embora faça parte, você ir na missa, tudo faça parte, mas parece que não é assim. Parece que é uma construção muito clara. E isso Deus começa lá no Velho Testamento também, dá todas as medidas do templo e dá tudo certo. Quer dizer, não é uma coisa aleatória. Não é uma coisa qualquer que dá certo, não. É tudo muito certeiro, muito bem construído. E eu acho que para nós fica assim, o que eu quero construir? Eu quero construir o meu lar na terra, refletido na Jerusalém Celeste. E aí então eu também vou pegar da Jerusalém Celeste, trazer para o meu lar na terra, que significa que a minha vida será melhor, que a minha casa será melhor, percebe que dá para ser melhor? Quando eu pego da Jerusalém Celeste, trago para a terra, para casa na terra, uma coisa ruim pode se tornar boa, pode ser liberta, pode ser restaurada. Aquilo que está quebrado pode ser consertado. Aquilo que está destruído pode ser refeito. Pode ser cortado tudo e feito nova parede.
Por quê? Porque eu peguei da Jerusalém Celeste, porque eu estou com o Espírito Santo ligada à Jerusalém Celeste. Entenderam a diferença? Eu não estou vivendo de qualquer jeito. Eu estou vivendo com o Espírito Santo. Então, Ele me falará o que eu tenho que fazer. Ele me ajudará naquilo que eu tenho que consertar, na parede que tem que ser quebrada. Aqui na terra. E ao mesmo tempo que corrige na terra, corrige no céu. A minha casa no céu fica bem já arrumada. Então não é para depois a Jerusalém Celeste. Ela começa aqui. Ela começa agora. Na vida que nós estamos tendo, cada um com a sua vida. Basta que eu entenda isso e eu comece a trabalhar a minha vida e a minha casa com esse pensamento. Porque se eu continuar só com o pensamento de que, eu vou aguentar todo esse sofrimento aqui e lá no céu vai ter a Jerusalém Celeste. Não sei, porque você não corrigiu nem agora. Você não conseguiu nem arrumar agora. Será que vai estar pronta a tua casa lá na eternidade depois? Só porque você aguentou o sofrimento? Porque a gente aprende isso, né? Aguenta o sofrimento, aguenta as durezas. Está certo que a Bíblia também fala que a gente tem que aguentar. Aguenta que depois vai estar tudo resolvido. Não sei, eu não sei. É uma pergunta que me ocorreu aqui na minha cabeça. Será que é tão simples assim? Será que é tão direto assim? Ou é melhor a gente aprender agora, corrigir agora com o Espírito Santo, quebrar a parede, fazer de novo, arrumar, para ter esse lugar dessa Jerusalém Celeste, tá? E o que me parece dessa Jerusalém, quando eu fui lendo, ele vai falando todas as medidas, ele fala o material, ele fala a cidade de ouro puro, o vidro líquido, os alicerces, ele fala das pedras preciosas, o primeiro alicerce, o segundo alicerce, o terceiro alicerce, o quarto alicerce, o quinto alicerce, tá? O sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, 11º, tudo isso de alicerce que essa casa tem lá. Aí fala das portas, vai falando de cada uma das portas, fala de uma praça que vai estar lá de certo para as pessoas irem conversar. Você veja como é que é interessante? Tem uma praça muito linda, que as pessoas talvez se encontrem. Não vi nenhum templo nela, porque o próprio Senhor é o templo, né, que é a cidade dele. Não precisa de sol nem de lua, então será muito diferente, porque é o Cordeiro. As nações caminharão à sua luz, as suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá dia e noite. Então, não estará muito em paz, é o que me parece aqui, tá? E aí ele fala assim, que entrarão nesse local os que estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro. Inscrito. Para mim, o que significa inscrito? Que você se inscreve, não é? Você vai fazer um curso, você se inscreve. Não está escrito, está inscrito. Então é uma decisão da pessoa. É uma decisão que a gente tem. Eu quero me inscrever nessa cidade. Eu quero fazer parte dessa cidade. E você começa aqui. E você começa a construir. Aí depois tem uma parte que eu achei muito, muito interessante, terminando aqui, que um rio de água de vida brilhante passava nesse local, no meio da praça, do outro lado do rio, e há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Então veja que não é uma coisa feita de qualquer jeito. Ela é muito concreta. Se você nunca mais vai ficar doente? Não, porque fala aqui que tem as árvores que vão curar as doenças, viu? Não significa que seu corpo não vai ter doença. É um outro corpo que vai ter doença sim, mas você vai ter a cura. E não terá mais maldições. Então é realmente, concretamente, uma outra vida.
E essa vida não começa depois, ela começa agora. É agora que a gente começa a construção. E isso é o que eu quero chamar você para pensar e decidir, porque você se inscreve nessa cidade, você se inscreve nesse povo. Então você vai pensando e você pode se inscrever e tomar a sua decisão aí.